Oi pessoal, tudo bem? Então nesse vídeo nós vamos fazer a correção dos exercícios da apostila das páginas 34 a 37, tá bom? Eu vou focar aqui na tela onde eu estou projetando para a gente acompanhar essa correção. Só peço um pouquinho de paciência, que pode ser que algumas vezes trave, tá? Então, antes de iniciar as questões, a gente tem esse texto aqui que fala, né, da relação entre bactérias e alguns micro-organismos, né, que fazem parte da relação, né, com os seres humanos, né? E é bem interessante porque acho que tem tudo a ver até com o ambiente, né, o momento que nós estamos vivendo agora, tá? Daí tá perguntando assim, ó, lá na questão 14, a primeira. O título desse texto, assim como de vários outros, é constituído por uma frase nominal. Leia algumas características de títulos jornalísticos e explique qual delas justifique o uso das frases nominais. Então a gente sabe que uma frase nominal é aquela que não tem verbo, né? Então é uma estratégia utilizada em alguns títulos, tá? O não uso do verbo, tá? A gente vai entender o porquê agora, tá? Então voltando aqui. Primeira, texto breve. Segundo, atraente ao leitor. Terceiro, identificar o tema tratado pelo texto. E quarto, grafado com letras maiores, tá? Então, o que é importante a gente saber nisso, ó? As frases nominais nos títulos, elas são, na verdade, com o intuito de resumir a ideia, tá? Então elas precisam ser mais concisas, elas têm uma característica de concisão. O que seria essa concisão? Deixar mais curto mesmo, propositalmente, né? Para que seja uma leitura mais rápida, tá? E essa leitura rápida não significa que ela não seja atraente, ao contrário, tá? Um texto breve, ele pode ser conciso, organizado e atraente, tá bom? A 15. Releia a linha fina. Humanos e suas comunidades microbianas vivem em complexa simbiose. Qual é o sintagma que funciona como sujeito da forma verbal vivem, né? Tá, voltando aqui. Indique seus núcleos. Então, sintagma, eu posso ter o meu sintagma nominal e o meu sintagma verbal, né? O sintagma nominal é o sujeito da oração, né? Então, qual que é o sujeito da forma verbal vivem? Humanos e suas comunidades microbianas. Quem que vive? Humanos e suas comunidades microbianas, tá? Quais são os núcleos? Substantivos, ó, humanos e comunidades, tá? Considerando sua resposta na questão anterior, pode-se dizer corretamente que o sujeito é composto. Se eu tenho mais de um núcleo, né? Sujeito composto. Certo até aí? Segundo o texto, o que são patógenos, né? São germes causadores de doenças. A 17. Identificar o referente de elementos coesivos é uma habilidade importante a fim de se compreenderem os sentidos de um texto. Identifique a palavra ou expressão, cada elemento destacado no fragmento a seguir, que cada elemento destacado no fragmento a seguir se refere, tá? Germes ainda são associados a causadores de doenças, os patógenos, por isso a estratégia costuma ser eliminá-los sem dó com antibióticos e higiene obsessiva. Mas isso está mudando, tá? Vamos lembrar, pessoal, algumas coisas referentes à coesão textual, tá? A gente sabe, nós falamos muitas vezes, né, que o texto ele precisa ser algo organizado. As palavras devem estar amarradas, né? E nessa amarração das palavras eu tenho que tomar muito cuidado, principalmente com a repetição das mesmas, né? Então, para não repetir uma palavra no mesmo parágrafo, eu uso alguns elementos coesivos, tá? Então,
Nessa questão a gente percebe claramente, ó, alguns elementos coesivos como, né? O por isso, ele está retomando o quê? Por isso retoma o, o que é causado em si, né? A situação causada ali, né? O los do eliminá-los, eliminá-los quem? Os patógenos, né? E isso, lá no finalzinho, a gente percebe que é referente a tudo que foi dito no período, tá? Então essas estratégias, né, usando palavras para que não se repita as ideias, né, nós chamamos de coesão, tá? Então a coesão ela é muito importante dentro de qualquer texto, tá? Vamos voltar aqui na questão para a gente entender um pouquinho melhor, ó. Então a gente tem aqui, ó, o por isso, né, que refere-se pelo fato de os germes ainda serem associados a causadores de doenças, tá? Então essas duas palavras estão se referindo a tudo isso, tá? O los do eliminá-los, né? São os germes, os patógenos, tá? E o isso, procurar eliminar os germes com antibióticos e higiene excessiva. Então repare, uma única palavra, ela conseguiu sintetizar toda uma ideia, tá? Isso é importante, tá? Porque a gente tem que entender que quanto mais se escreve, mais se erra. Então as palavras elas devem ser mais objetivas dentro de um texto, tá? Mais claro, certo? A 19. Qual é a principal informação divulgada pelo texto? A primeira, né, bem simples de entender, né, que bactérias podem influenciar doenças, desenvolvimento e tratamento do câncer e até afetar o humor. Tá? Leia a frase a seguir, a questão 20, indique. Bactérias podem influenciar doenças, desenvolvimento e tratamento do câncer até nosso humor. Qual que é o sujeito da oração e como nós classificamos esse sujeito? Ó? Então, o sujeito é bactérias. Quem pode influenciar doenças? Bactérias. É um sujeito simples, um único núcleo, tá? Qual que é a transitividade de influenciar? Quem influencia alguma coisa ou alguém. Então, é um verbo transitivo, né? Porque ele precisa de um complemento para ter sentido, tá? O complemento, se houver, do verbo influenciar, doenças, desenvolvimento e tratamento do câncer e até nosso humor. Então, tudo isso aqui é o meu complemento, que é o meu objeto direto, tá? A D, reescreva a frase começando conforme indicado, ó. Doenças, o desenvolvimento e o tratamento do câncer até o nosso humor podem ser influenciados por bactérias, tá? Qual é o sujeito da frase reescrita? Doenças, desenvolvimento e tratamento do câncer e até o nosso humor. Ele é um sujeito composto, porque eu tenho mais de um núcleo, ó. Tenho doenças, desenvolvimento e tratamento, tá? Por uma questão de clareza, predominam no texto de divulgação científica as orações com sujeito simples e sujeito composto. Nos dois casos, o sujeito é explícito, ou seja, está escrito na frase. A diferença entre eles é o número de núcleos. Então, a gente já sabe, aprendemos no ano passado, né? Quando eu tenho um único núcleo, sujeito simples. Quando eu tenho mais de um núcleo, sujeito composto, tá? Havendo dois ou mais núcleos, o sujeito é composto. Observe a ocorrência desses dois tipos de sujeitos, ó. Humanos e suas comunidades microbianas. Tenho dois núcleos, não tenho? Humanos e comunidades. Germes ainda são associados. Germes, um único núcleo, então um sujeito simples. No primeiro exemplo, um sujeito composto, tá? Aqui nós vamos retomar a ideia de sujeito oculto e indeterminado. Vocês lembram, né? Quem tem mais, além do sujeito simples do composto, nós temos esses dois, tá? O sujeito oculto é quando eu
Sei quem praticou a ação, porém não aparece na minha frase, tá? E o sujeito indeterminado é aquele que eu não sei quem praticou a ação, mas ou eu não quero contar, tá bom? Vamos lá. Ó. Pense em uma grande biblioteca. Melhor, pense no maior centro cultural da humanidade. Este lugar existiu de verdade. Seu nome, Biblioteca de Alexandria. Era uma construção gigantesca localizada no Egito. Seu acervo continha o maior número de registros do conhecimento de uma das civilizações mais importantes do mundo, a grega. Quer conhecer essa maravilha de lugar? Então embarque agora. Próxima parada, antiguidade, tá? Então aqui tem uma introdução de um texto, né, de divulgação científica, tá? Grife no texto o sujeito das formas verbais existiu e continha, tá? Então, o que existiu? Este lugar. O que continha? O seu acervo, tá? O sujeito das formas verbais destacada no texto não está explícito, mas é possível saber quais são. Indique-os. Agora nós vamos ver todos os verbos, tá? Quando eu vou fazer a análise do sujeito, eu tenho que procurar pelos verbos, ó. Primeiro verbo aqui, pense. Eu tenho, na verdade, o pense, quer conhecer e embarque, né? É para quem pensar? Para você pensar. Tá? Então você sabe quem é o você, porém não está aparecendo. Se não aparece, mas eu sei quem é, sujeito oculto, tá? Então, ó, pense, depois eu tenho o quer conhecer, que está onde aqui, e embarque, tá? E o era? O sujeito de era é Biblioteca de Alexandria. Também, ó, era uma construção. Então, a Biblioteca de Alexandria era uma construção, tá? Sujeito oculto. Eu sei quem é. Quando eu sei e não aparece, sujeito oculto, tá bom? Explique como você descobriu os sujeitos que apontou no item anterior, tá? Então, a gente já sabe que o sujeito você é identificado pela terminação verbal, né? Então, eu vou analisar o verbo. Através do verbo, eu consigo ver que pessoa do discurso está sendo referida, tá? Uma tirinha, ó. Colocar uma cesta com gatinhos na minha porta. Eles sabem que eu não resisto. Adoro cestas, né? E os gatinhos ficaram lá fora, né? Ela pegou as cestas, ele, né, ou ela, e deixou os coitados dos gatinhos lá fora, né? Ana Clara deve ter adorado essa parte. De que modo se cria o humor na tira? Então, lembra que a gente falou que o humor é sempre quebra de expectativa. O que se esperava? Que ela pegasse os gatinhos, né? E o que ela fez? Deixou os pobres gatinhos lá fora e ficou com as cestas, né? Então, esse é o humor, essa quebra de expectativa, né? No que deveria acontecer e não aconteceu. Colocar uma cesta com gatinhos na minha porta. O sujeito está explícito. Quem que colocou? Não se sabe. Alguém colocou, mas não se sabe, né? Então não está explícito. O que é algo explícito? Algo que aparece, tá? Algo implícito é algo que não aparece, tá? Então o sujeito não está explícito. Em que pessoa e número está conjugada a forma verbal colocaram? Quem colocou? Alguém, eles colocaram, né? Então, a gente não sabe quem são esses eles, as pessoas que colocaram, né? Então, a gente segue o verbo, tá? Terceira pessoa do plural. Nesse caso, o personagem sabe, consegue identificar quem deixou os gatos na sua porta? Não, né? A gente não consegue, não é possível identificar o sujeito desta ação, tá? A 24, leia as frases a seguir e marque S para sujeito simples e I para sujeito indeterminado. Ó.
Alguém ligou para você. Quem que ligou? Alguém. O alguém está aparecendo aqui. Sempre que eu vou fazer análise do sujeito, pessoal, tem que ver se a palavra está ali. Ah, mas eu não sei quem é esse alguém, mas está escrito alguém, tá? Então analisem a palavra. Então a palavra alguém aparece aqui, tá? Então se aparece a palavra, é uma única palavra, né? Então um único núcleo, sujeito simples. Um homem desconhecido está batendo à porta. Quem que está batendo a porta? Um homem desconhecido, mas eu não sei que homem é. Mas a palavra homem desconhecido, as palavras homem desconhecido estão aparecendo. Então, núcleo, homem, sujeito simples. Emprestaram todos os livros da biblioteca. Quem que emprestou? Não sei ou não quero falar. Então, sujeito indeterminado, tá? Uma carta foi enviada para o jornal. O que foi enviado para o jornal? Uma carta. Então, sujeito simples, tá? Toda oração tem sujeito? A grande maioria das orações é constituída por sujeito e predicado, mas nem todas as orações têm sujeito. Isso acontece quando o verbo da oração é impessoal. O que seria isso? Quando não há quem ou que realize a ação, tá? Então isso a gente viu, pessoal, bastante quando a gente usou os verbos fenômenos da natureza, tá? Então os verbos fenômenos da natureza, né, eles vão indicar orações sem sujeito. Lembra dos verbos fenômenos da natureza? Ó? Então, por exemplo, chover, nevar, ventar, são verbos impessoais, né? Não é ninguém que pratica a ação, tá? Por isso que nós dizemos que chovia em Itu. Chovia em Itu é uma oração sem sujeito. Quem chovia? Né? Então, é um verbo impessoal. O que nós temos que tomar cuidado nessa análise? A não confundir, tá? Se eu falar assim, a chuva estava fria. Qual que é o meu sujeito? A chuva, tá? Núcleo, palavra chuva. Sujeito simples, tá? Diferentemente de chovia frio essa noite. Quem que chovia? Verbo impessoal, tá? Então só tome cuidado na hora de fazer essa análise, não é porque dá uma ideia de fenômeno da natureza que a oração vai ser sem sujeito, tá? Voltando aqui, estamos quase acabando, ó. Vamos lá no exercício, na verdade acabamos, né? Página 38, isso aqui vocês vão fazer depois, tá? Acho que ficou bem claro, né, pessoal, essa relação de sujeito e predicado. Na verdade, esses exercícios eram mais para a gente retomar o conteúdo do ano passado e a gente vai continuar falando bastante e usando dentro das nossas análises, tá? Sempre que aparecer a informação, né? Análise sintática, qual é a função sintática de tal palavra? É isso que nós estamos fazendo, tá? Analisando sintaticamente. Se a palavra é um sujeito, se a palavra é um verbo transitivo, se a palavra é um predicativo, um predicado, tá? Então, é isso que significa função sintática, porque tem vários exercícios que aparecem dizendo isso, tá bom? Essa foi a nossa correção. Se tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato, tá? Até a próxima. Tchau!